A verdade de uma história está na forma como ela é contada. Com essa frase que eu acredito ser super impactante, eu começo hoje mais um vídeo dos 5 minutos de processo. Bom, gente, num vídeo anterior a gente falou bem rapidamente a respeito dos requisitos da petição inicial e passamos ali pelo artigo 319, inciso 3 do CPC 15, que diz que a inicial precisa conter os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Maravilha! E aí a gente percebe o seguinte: é muito fácil a gente ter acesso e ceder a essa tentação de buscar modelos de peças na internet. E esses modelos que a gente vai procurar, até com uma pesquisa, a gente pode ser auxiliado na fundamentação jurídica ou até mesmo em relação aos pedidos. No entanto, a narrativa fática vai caber ao advogado para cada um dos casos. Fora casos que sejam de litigância de massa e possam ser absolutamente idênticos, nós sabemos que existem muitos e muitos casos que possuem detalhes que precisam ser levados ao conhecimento do julgador. E nós também percebemos que o advogado é, na verdade, um grande contador de histórias. Só que a gente para e pensa, quanto tempo do nosso curso universitário foi dedicado a realmente aprender a escrever, né? Não estou dizendo aqui uma prática de fazer uma peça processual ou coisa que o valha, que acontece ao longo do curso. Quantas atividades efetivamente de escrita aconteceram ao longo do curso de forma aplicada, né? Não simplesmente uma aula de português ou de gramática e nem simplesmente uma aula de processo, mas sim algo que juntasse essas duas coisas. Não aconteceu. E aí entra em cena justamente a ideia do chamado storytelling, né? Que é um termo em inglês para contação de histórias, né? Contação de histórias. A gente vai usar aqui storytelling, que é um termo que é amplamente já utilizado, ao lado de outros em inglês, né, que já vêm sendo utilizados aqui na nossa prática, como visual law e assim por diante. O que é o storytelling? O storytelling, pessoal, é trazer para dentro do direito, né, técnicas narrativas para que essa história seja contada de uma maneira mais interessante. Lembram daquela frase que eu falei ali no início? A verdade de uma história está na forma como ela é contada. A gente sabe, por exemplo, que alguém pode assassinar uma piada se está contando ela mal, né? Os grandes piadistas são sempre grandes contadores, né, de histórias e de piadas. Os advogados precisam aprender a contar histórias sob pena de matar a demanda que está sendo proposta perante o judiciário. Porque uma história que é contada de maneira desinteressante, não importa o quão dramática ela seja, o advogado precisa ter esse cuidado, esse apuro com a ideia de fluidez, com a ideia de profluência narrativa, com todo o conteúdo que vai ser exposto ali relativo aos fatos juridicamente relevantes. Ou seja, a narrativa de uma peça inicial, né, quanto à parte fática, ela não precisa ser chata, ela não precisa ser enfadonha. Ela pode ser muito interessante e é importante que o seja, porque no meio de tantas peças processuais que o juiz tem que analisar, é bom que a gente dê um motivo para ele achar a nossa peça mais interessante. Por isso que eu costumo dizer que essa narrativa ali que a gente vai fazer dos fatos, ela tem que ser lógica e cronológica. Ou seja, eu preciso apresentar os fatos de maneira concatenada, de maneira organizada, e preciso apresentar eles em sequência temporal, porque eu também não estou escrevendo aqui um roteiro de filme de Hollywood que vai ficar indo e voltando, né, para frente e para trás. Então é muito importante que o advogado perceba que essa peça vai ser lida por um juiz, que ele é naturalmente um cético, né, e que ele precisa ser convencido por aquela narrativa, né? Tem um livro que eu vou botar aqui na descrição do vídeo, e ele fala de uma diferença de escrita que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a rainha morreu e então o rei morreu. Isso é simplesmente uma constatação de dois fatos, tá? Se eu disser a rainha morreu e então o rei morreu de tristeza, vejam que eu crio uma relação profunda entre esses dois eventos, já despertando uma curiosidade do leitor. E nós verificamos que essa profluência narrativa e o uso dessas técnicas narrativas podem e devem ser aplicadas à petição inicial para que ela seja de fato lida com interesse pelo julgador, já entendendo aonde aquela trama quer chegar. Tá bem, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.